Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O que você faria se um dia o seu clube do coração anunciasse a contratação de um determinado jogador, mas na hora da apresentação aparecesse outro no lugar dele? Pois bem, por mais bizarro e improvável que pareça, isso já aconteceu algumas vezes no futebol. E no vídeo de hoje, o Gol de Canela vai te mostrar a história por trás de alguns desses casos. Confere só! Vou abrir o vídeo com dois casos que curiosamente aconteceram no Santos. O primeiro deles foi em 1996, quando o clube trouxe do Paraguai um atacante, por engano, achando que era outro. A história foi a seguinte: com problemas no setor ofensivo na época, o Santos começou a procurar no mercado um atacante que fosse bom e barato. E logo saiu na imprensa que o nome que estava em negociações mais avançadas era de um atacante paraguaio chamado Baez. O clube brasileiro havia conhecido o jogador através de imagens de fitas VHS. De fato, algumas semanas após a notícia, desembarcou na Vila Belmiro Edgar Baez, um centroavante de apenas 24 anos, ex-Guarani do Paraguai, que já tinha no currículo passagens pela seleção do seu país. O problema é que logo se descobriu que, na verdade, o jogador que o Santos havia observado nas fitas não era Edgar, mas sim Richard Baez, outro centroavante com passagens pela seleção, mas que na temporada anterior havia se destacado com a camisa do Olímpia. Com a repercussão negativa desse fato, a diretoria do Santos logo se manifestou e, na oportunidade, afirmou que, na verdade, Edgar Baez era o jogador que eles queriam contratar. Mas até hoje, essa desculpa nunca foi aceita. O próprio Edgar, em uma entrevista ao jornal Lance em 2015, confirmou que o alvo do Santos naquela oportunidade era Richard. Bom, apelidado de Baez errado por aqui, Edgar acabou não tendo muitas oportunidades no Peixe. De 1996 a 1997, fez um total de 28 partidas e marcou 7 gols. Logo que deixou o Brasil, voltou ao futebol do seu país, onde encerrou sua carreira em 2006, aos 34 anos. Já a segunda contratação por engano feita pelo Santos aconteceu durante a temporada de 2006. Dessa vez, tudo começou quando Vanderlei Luxemburgo, na época treinador do clube, afirmou para alguns jornalistas que o Peixe estava negociando a contratação do mexicano Aldo de Nigris, na época atacante de 23 anos, destaque do Tigres e da seleção mexicana. Mas alguns dias depois houve um possível mal-entendido, e quem acabou desembarcando na Vila Belmiro foi o irmão Antônio de Nigris, que também era atacante, mas tinha 27 anos e estava jogando no futebol chinês. Quando questionado se teria indicado o jogador errado para o Santos, Luxemburgo em algumas ocasiões se irritou e afirmou que não houve erro. Antônio de Nigris era realmente o atleta que ele tinha pedido. O mesmo discurso foi adotado pelos dirigentes santistas da época. Se foi por querer ou não, fato é que Antônio de Nigris teve uma passagem muito curta pelo Santos. Ele ficou apenas 6 meses no clube e logo foi dispensado. Infelizmente, o atacante não teve uma carreira muito longa no futebol após esse episódio. Em 2009, durante uma passagem pelo futebol grego, ele faleceu, vítima de uma parada cardíaca. Ainda no futebol brasileiro, em julho de 2002, foi a vez do Coritiba protagonizar um caso parecido. Por indicação do técnico Paulo Bonamigo, o Coxa foi atrás e negociou a contratação de Tico Mineiro, um atacante de 26 anos que já havia atuado em vários clubes brasileiros, entre eles Botafogo, Criciúma, Portuguesa, entre outros. Até aí tudo bem, parecia uma contratação normal na vida do Coritiba, se não fosse um pequeno detalhe. Alguém da diretoria na época se confundiu e trouxe para o clube outro jogador que também era chamado de Tico Mineiro. A lambança foi descoberta minutos antes da apresentação oficial do jogador. O Tico Mineiro contratado pelo Coxa era apenas uma jovem revelação do Francana, do interior de São Paulo. Alegando ter encontrado uma barreira contratual intransponível e sem dar maiores detalhes, o Coritiba conseguiu desfazer o negócio e mandou de volta para casa o seu quase novo reforço. Já o verdadeiro Tico Mineiro nunca teria uma oportunidade de um dia atuar pela equipe de Curitiba. Vou falar agora do caso de Alpha Jalou, um atacante gambiano que no ano passado ganhou as principais manchetes do futebol mundial ao ter sido contratado por engano por um clube turco.
Ex-jogador do Alcochetense lá de Portugal, Jalou foi anunciado em julho de 2019 como novo reforço do Menemenspor, clube da 2ª divisão da Turquia. Porém, menos de 24 horas depois da assinatura do contrato, o jogador foi dispensado sob a alegação de não ter passado nos exames médicos. Mas, no final das contas, logo se descobriu a verdade de toda a história. O que aconteceu foi o seguinte: os dirigentes do Menemenspor estavam procurando um atacante e, após uma boa pesquisa na internet, se depararam com um compilado de jogadas de um atacante da seleção de Gâmbia, chamado Lemine Jalou. Mas aí, por falta de atenção de alguém de lá dentro do clube, o jogador que acabou sendo procurado foi Alpha Jalou. Esses dois jogadores não possuem parentesco e nem são parecidos fisicamente, apenas possuem o mesmo sobrenome. Aí, ao perceberem a lambança, o clube rapidamente conseguiu desfazer o negócio. Após o episódio, Alpha acabou ficando alguns meses sem clube, mas no início deste ano foi contratado pelo Ordoreio, da 3ª divisão da Romênia. Ele está hoje com apenas 23 anos. Vou mandar um salve agora para as pessoas que mandaram foto com o nome completo lá no Instagram do canal. Foram elas: Ramon Azevedo, Adriano Borges, Gabriel Camacho, Theo Garcia, Ivan Luiz, Felipe Furtado, Carlos de Oliveira, Renato Conceição, Gabriel Costa e seu doguinho Joezinho e Luiz Arruda. E se gostou desse vídeo, não esqueça, é o que eu falo sempre: se inscreva no Gol de Canela, tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais!